Olá, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem com você? Ah, agora você liberou o microfone, que legal. Você tá bem, a família? Tá tudo bem? Graças a Deus, né? É o mais importante, é saúde e paz. O resto a gente corre atrás, não é isso? Mais que um professor, ganhou um amigo aqui que quero te ajudar, com muito respeito, com muito carinho, você e sua família, tá? Com base nos meus livros, com base em tudo que eu sei fazer de melhor, que é atuar no direito civil e direito imobiliário, tá bom? O que está acontecendo? Explica para mim, fica à vontade. Me entende? Contem comigo, tá? Eu faço muita mentoria para advogados, advogadas, bacharéis, né, estudantes de direito. A intenção é ajudar. Me fala uma coisa. Então, hoje o cliente do escritório de vocês, esse cliente, ele é essa pessoa que recebeu a cessão de direitos possessórios, morou no imóvel e depois de um certo tempo ele perdeu a posse, não é isso? Não? É acidente. Então, seria a mãe dele? E me fala uma coisa, doutora, por que a mãe se arrependeu? Tem algum motivo específico? Entendi. Então, na verdade, a mãe, ela fez a cessão de direitos possessórios, mas foi onerosa. O filho foi morar lá, mas não pagou, ficou enrolando ela. Ah, minha mãe, preciso pagar, pago depois, pago todo mundo, mas não paga a mãe. Aí ela. E como que ela conseguiu tomar? Ela tomou no grito o imóvel? Como que ela conseguiu retomar a posse? Sei. Ah, ela deixou ele morar mesmo sem pagar até o falecimento dele. Hoje quem tem a posse é ela de novo. Ela de novo. Tá. E ela tem a posse faz quantos anos? Nossa, 20 anos, bastante tempo. Ela tem contas de energia, água no nome, tem? E ela deve ter várias correspondências bancárias no nome, não tem? Correspondência, extrato de banco, às vezes ela é aposentada, ela recebe correspondência da Previdência Social, não recebe? Auxílios, né? Você sabe dizer, doutora, se ela tem foto do imóvel? Foto dentro do imóvel, aniversário, festinha? Legal. E a planta desse imóvel? Tem a planta? Memorial descritivo? Ela chegou a comentar com vocês que ela tem isso? Tem? Que legal. Então ela tem a planta, memorial descritivo. Outro detalhe também. O IPTU está no nome de quem? Existe o recolhimento do IPTU? Do tributo? Então é ITR, né? Ela tem um cadastro do ITR? E me fala uma coisa, como é área rural, ela tem aqueles outros cadastros, o CAR, ela chegou a fazer esses cadastros? O contrato de cessão de posse que ela tem é esse que ela transmitiu para o filho, né? Não é isso? E ela entrou na posse como? Como que ela adquiriu essa posse? Entendi. Entendi. Procura saber
procura saber como que ela adquiriu esse imóvel. Porque às vezes é objeto de invasão, entrou no imóvel mesmo, adentrou, né? E às vezes não, às vezes ela comprou através de um contrato de gaveta também. Eu sempre falo que os advogados brasileiros, nós temos muita dificuldade em fazer contratos. O advogado brasileiro, advogado, corretora, corretora, tudo é compra e venda, né? Compra e venda de imóveis, compra e venda. Não é. Quando eu compro um imóvel irregular, ou eu vendo um imóvel irregular, o contrato correto é a cessão de direitos possessórios e afins. Ela vendeu para o filho, né? De forma, vamos dizer assim, correta. Porque foi uma cessão de direitos possessórios e afins onerosa. Então, pelo menos, ela foi instruída. Quem fez esse contrato estava instruído, né? Tinha conhecimento. Agora a gente precisa saber como que ela adquiriu. Será que ela adquiriu através também de um contrato assim? Entendeu? Agora, um detalhe importante. Claro que quando a gente pensa em rescindir um contrato, a ação é a ação de rescisão de contrato, né? Seja o contrato que for, seja uma escritura pública, seja um instrumento particular. Então, no primeiro momento, a gente precisaria pensar, vamos fazer uma ação de rescisão de contrato dessa cessão de direitos possessórios. Mas como o filho veio a óbito, morreu, faleceu, ele não deixou filhos. Ele deixou filhos? Deixou filhos? Ah, então eles não estão nem aí, não se interessam por imóvel. Como eles não se interessam por imóvel, isso é bom. Porque se a gente tivesse uma situação que os filhos se interessassem pelo imóvel, queriam discutir esse direito, aí era melhor fazer a ação de rescisão de contrato do ato jurídico, do instrumento particular, de cessão de direitos possessórios. Como os filhos não querem entrar nessa discussão, não vão entrar provavelmente, então a gente já se livra dessa ação. Não é necessária a ação de rescisão de contrato. Se ela não tivesse a posse, vamos dizer que ele faleceu, mas quem morasse na casa, tivesse a posse direta, seria os filhos ou a ex-companheira, né? A viúva. Aí nós teríamos que pensar uma ação que chama ação publiciana. Por que publiciana? Porque nós iríamos com o direito em uso capião, com base nos pressupostos de uso capião, nós iríamos atrás da recuperação da posse. Ou seja, o uso capião que a gente não fez, não exerceu esse direito, através da ação publiciana a gente ia tentar recuperar esse direito, recuperar a posse. Essa ação publiciana é uma ação considerada de caráter reivindicatório, ela é doutrinária e jurisprudencial e ela pode gerar um efeito de uso capião publiciano. Ou seja, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, dá procedência da retomada do imóvel com base no direito de uso capião, não exercido, e também dá a sentença declaratória como se fosse um uso capião. Aí tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial. Mas não é o caso também, porque ela tem a posse, né? Ela tá lá, né? Ela tá lá. Doutora, e me fala uma coisa, o que ela faz nessa posse? Hoje ela mora lá ou ela aluga? Ela mora. Então eu pensaria, diante da situação, rescisória, ação de rescisão de contrato, não existe a necessidade. Não tem litígio. Fazer inventário de posse, nós não somos obrigados a fazer inventário de posse. Para fazer uso capião, eu não sou obrigado a inventariar primeiro o imóvel, objeto de posse, para depois fazer uso capião. Isso não pode acontecer. Porque nós temos o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz que a posse é um direito autônomo, um direito sui generis. Então não existe essa necessidade, né? Então, nesse caso, eu oriento fazer com muito carinho, muita propriedade, doutora, faz uso capião no nome dela. Não existe a necessidade, eu não vejo a necessidade de fazer uma ação de rescisão de contrato da cessão de direitos possessórios e afins. Eu não vejo a necessidade também de fazer uma ação publiciana, porque ela recuperou a posse, então não precisaria fazer, e muito menos o uso capião publiciano, né? Que seria esse uso capião sem ter a posse. Eu faria o uso capião. De 36 espécies, daria para escolher, com 20 anos de posse, por mais que ela teve uma interrupção, mas eu não alegaria isso, eu não entraria nesse mérito. Quanto tempo ele morou nesse imóvel? Não forneceu? Será que é muito tempo? Mais que... bastante tempo, 5 anos, hein? Eu faria o quê? Eu faria uso capião, eu omitiria essa situação que ele morou lá, né? E mesmo se isso aparecer no processo, se alguém questionar isso, ela pode alegar que ele morou, ele é filho. Ela emprestou o imóvel para ele, como opção de compra, mas ele não pagou. Seria o comodato, né? Porque a gente muitas vezes a gente esquece, eu falo isso até nesse livro meu aqui, O Uso Capião, a gente esquece que esse livro também é bem bacana para a doutora ler, viu, doutora? Se tiver oportunidade, viu? É bem legal, da editora Mizuno. Esse e esse, ó. Esse livro ganhou o prêmio como o livro mais vendido de direito imobiliário no Brasil, da revista Lex,
e da Four Times, viu? Então, muito legal esse livro aqui, ó. Esse eu acho que a doutora que eu vejo que gosta de direito imobiliário, são 2 livros que a doutora não pode deixar de ler. Que eu ia falar? Se alguém, vamos dizer que apareça alguém, não vai aparecer, mas vamos dizer que apareça alguém, uma testemunha, ou os filhos mudem de ideia, a viúva mude de ideia, né? E se habilite no uso capião. E fale, não, é mentira, ela não tem a posse há 20 anos. Porque ele morou lá 5 anos. A gente não tem que se preocupar, porque, na verdade, quando o juiz pedir para a gente se manifestar, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, a gente pode esclarecer, com base no princípio da transparência e da cooperação, que houve um comodato. Um comodato com opção de compra dos direitos possessórios, mas ele não pagou. Como ele era filho, ela autorizou ele morar lá. Eu explico nesse meu livro aqui que para fazer uso capião, e é verdade isso está pacificado, eu preciso ter a posse direta, que é o que ela tem hoje, eu poderia ter a posse indireta, que é o que ela teve, ficou quase 5 anos com a posse indireta, porque ele estava morando lá, não pagou, e ela poderia ter a posse alternada. O que é essa posse alternada? O imóvel ficou fechado. Ela não alugava, ela não emprestava, mas ela tomava conta, fazia benfeitorias, fazia manutenção. Então, esse tipo de posse é chamada de posse alternada e é uma posse que é possível fazer uso capião, entendeu? Eu abriria a mão, doutora, eu abriria a mão sim de fazer a ação de rescisão de contrato da cessão de direitos possessórios. Como os filhos já falaram que não tem interesse, eu abriria a mão. Eu não faria ação publiciana porque não existe a necessidade, ela está na posse. Eu faria uso capião. Com 20 anos de posse, eu escolheria o uso capião do 1238. Artigo 1238. Na verdade, o uso capião que deve ser feito tem que ser o 1238 mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Seriam as duas teses focais desse uso capião, né? Seriam as 2 teses que ajudariam, de fato, conseguir sucesso na demanda, entendeu? Se a doutora achar, na hora de fazer a peça, que a família pode voltar atrás, que a conversa é meio estranha, meio esquisita, o que a doutora pode fazer também? A doutora pode trabalhar com a súmula 237 do Supremo. Você já ouviu falar sobre essa súmula? A súmula 237 do Supremo. A doutora já ouviu falar sobre essa súmula? O que é essa súmula 237 do Supremo? Essa súmula 237 do Supremo é uma súmula que fala que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. Você lembrou? O uso capião, nós pensamos sempre no uso capião para regularizar imóveis, né? Sempre foi o objetivo. Só que o uso capião também serve para proteger o imóvel, para a pessoa não perder. Vamos dizer que um herdeiro, né, a viúva, ou a viúva no caso, ela mude de ideia. Não, ele tem direito, ele morou 5 anos, eu não acho justo, eu também tenho direito. O que a gente pode fazer para ajudar o nosso cliente? Nós podemos fazer, dentro do uso capião, já pensando na matéria de defesa, nós podemos fazer o uso da súmula 237 do Supremo, entendeu? Então, esse uso capião, eu faria assim, eu faria ele judicial, eu não faria de fato ele, não faria mesmo, não faria ele extrajudicial, porque como existe uma história, uma quebra no lapso temporal, a posse ela não foi ininterrupta. Se a gente levar para o cartório e o cartório ficar sabendo disso, descobrir isso, não vai conseguir registrar. Então eu iria de fato para o uso capião judicial. Então o nome da ação ficaria assim: ação declaratória de uso capião extraordinária. Ação declaratória de uso capião extraordinária. Vírgula, conforme artigo do 1238 Então eu faria ação declaratória de uso capião, conforme artigo 1238,
do Código Civil e também enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse uso capião, doutora, dá para a doutora trabalhar com preliminar, viu? Eu não sei a condição do cliente, mas se ele for uma pessoa humilde, pede justiça gratuita. Pede justiça gratuita em preliminar. Se ele não tem a planta, o menor descritivo, pode pedir antecipação da perícia, entendeu? Outro detalhe também preliminar. Dá para pedir averbação premonitória, ou seja, na matrícula, na matrícula que aparece no cartório, não interessa no nome de quem conste, a doutora consegue pedir averbação premonitória para que esse uso capião conste lá na matrícula. A averbação dele, né? A existência dele, entendeu? Esse uso capião, então, daria para trabalhar com quantas preliminares? Justiça gratuita, se for o caso. Daria para trabalhar com a segunda preliminar, além da justiça gratuita. Então, primeira preliminar, justiça gratuita. Segunda preliminar, a antecipação da perícia. Terceira preliminar, a averbação premonitória. A quarta preliminar, se a doutora quiser trabalhar, a doutora pode trabalhar dentro desse uso capião, a doutora pode trabalhar com a quarta preliminar como afronta ou pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. Pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. O que seria isso? A doutora já está pré-questionando, porque se o juiz de primeiro grau, juíza, de fato, ele julgar improcedente esse uso capião, a doutora já pré-questionou para chegar a Brasília, com um recurso especial, recurso extraordinário. Já está utilizando um dos requisitos dos recursos, de grau superiores, entendeu? No fato, o que a doutora faz? Fala dos pressupostos. Posse, mansi pacífica, animus domini. Fala dos pressupostos dos capião, dos requisitos dos capião, dos fatos. O seu cliente, doutor, ele não precisa da soma da posse, porque ela, né, na verdade, ela já tem a posse há 20 anos, ela não precisa da posse complementar, porque ela já tem 20 anos de posse. Então ela não precisa que esse uso capião distribuído, essa posse seja somada, contabilizada a posse que ela já tem. Não existe essa necessidade. Esse seria um uso capião mais simples, né, para a doutora fazer, entendeu? Lá no direito, o que a doutora pode fazer? Lá no direito, a doutora pode trabalhar com o artigo 1238 do Código Civil. Do Código Civil. A doutora pode trabalhar também com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Pode e deve trabalhar também com a súmula 237 do Supremo. Vai que alguém aparece, né, doutora? Já tá blindando, né? Tá usando os capião para blindar. Porque a gente não sabe, o ser humano muda de ideia, né? Não muda? O ser humano é terrível. Ah, eu falei isso, mas agora me arrependi. Eu quero sim, quero ter meus direitos em relação ao imóvel. Então, já inclui lá a súmula 237, porque se vir uma bomba, se vir uma ação reivindicatória, uma ação possessória, uma reintegração de posse, o que a doutora consegue fazer? Consegue defender o cliente. Porque nós aprendemos na graduação que o uso capião é uma forma originária. Até aí tá certo. O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Só que na graduação de Direito, doutora, nós aprendemos que o uso capião só serve para regularizar imóveis. E não é. O uso capião ele serve para quê? Para regularizar, transformar a posse em propriedade. Quando eu tenho a posse direta, indireta ou alternada, eu não preciso ter 10 anos de posse, 15 anos, 20 anos. Eu posso somar a posse. Eu posso somar a posse
usar a tese da soma da posse, ou eu posso usar a tese da posse complementar. E fora que o meu uso capião, eu consigo usar ele com matéria de defesa, súmula 237. Vamos dizer que a doutora faça essa ação e apareça uma ação de reintegração de posse, uma ação reivindicatória. O que a doutora consegue fazer? Consegue se defender dessa ação. Lá na contestação, a doutora vai alegar o uso capião que já foi distribuído, entendeu? Outro detalhe também que a doutora pode fazer nesse uso capião é pedir, lá no pedido, o valor da causa é o valor venal do imóvel, tá? Quando nós falamos aqui do pedido, o valor da causa é o valor venal, não esquece a citação dos confrontantes que aparecem na matrícula do imóvel, a citação do último proprietário que consta na matrícula. A doutora também não pode esquecer, isso também é importante, pedir a manifestação da União, do Estado e do município. Doutora, pede a perícia também, a perícia topográfica nessa ação, viu? Perícia topográfica. E aí eu dou uma dica, como a sua cliente tem 20 anos de posse, poxa, ela tem 20 anos de posse, ela poderia usar qualquer espécie de uso capião, qualquer tipo, qualquer modalidade, tem 36, eu orientaria a doutora a trabalhar com 1238, porque esse uso capião do 1238, que é o extraordinário, daria para a doutora trabalhar até com má fé. Se a sua cliente, não é o caso, mas se ela tivesse má fé, dá para ganhar essa ação. Se a sua cliente não tiver um contrato de gaveta, uma escritura pública, um justo título, dá para fazer esse uso capião. Porque o uso capião do 1238, ele não exige justo título e não exige boa fé. Por isso a doutora, trabalhando com esse uso capião de 36 tipos que tem, a doutora consegue ter uma chance que a cliente ganhe com mais facilidade esse uso capião, entendeu? Agora lá no pedido, doutora, eu vou te falar mais ou menos como que eu faço, né? Eu gosto muito de fazer assim, requer a procedência da ação, para que seja declarada a forma originária de adquirir propriedade, vírgula, sendo expedido um mandado judicial enviado ao cartório para que esse abra uma matrícula nova vírgula, ou caso não seja o entendimento, que faça uma averbação da sentença declarando a propriedade.